vergonhoso. Fluminense, que acabou de conquistar a Recopa, orgulhando os torcedores do Fluminense. Veio de um Fla-Flu ruim, né, depois de um jogo de Quito, mas mal no Fla-Flu também. E hoje conseguiu uma vergonha, um vexame no Maracanã. O Fluminense conseguiu hoje, depois de um título de Recopa, conseguiu um vexame do Maracanã que eu já vinha falando, tinha que ganhar do Botafogo, tinha que vir titular para poder ter a vantagem na semifinal, já que a gente já perdeu a Taça Guanabara para o Flamengo. Mas parece que o Diniz optou por botar um monte de reserva. O Botafogo, que também colocou, eu acho, se eu não me engano, 5 ou 6 reservas, o Fluminense passou a ter obrigação de ganhar do Botafogo, só que em vez do Fluminense botar os seus titulares para tentar fazer o resultado e depois administrar com alguns reservas, não. Ele colocou os reservas, um papelão logo no começo do jogo, tomamos um 2-0 rapidamente, uma coisa assim tenebrosa, uma atuação tenebrosa do Fluminense, um vexame, uma vergonha para o torcedor do Fluminense. A torcida está de parabéns, a torcida do Fluminense, que num jogo como esse, né, num jogo de final de turno, que o Fluminense já não estava disputando mais o título, era só para poder ganhar do Botafogo e ir para a semifinal com a vantagem. Então o torcedor poderia não ter ido, né, dentro do cenário como esse, o Botafogo time misto também, mas o torcedor foi do Fluminense, com certeza tinham 20 mil torcedores. Num cenário desse, do Botafogo disseram que antes de começar o jogo tinha 900 pagantes, mas aí deve ter vendido mais um pouco. O Botafogo devia ter uns mil e pouco. Se tivesse 2.000 era muito do Botafogo, porque o Botafogo já estava eliminado, né? Só se o Vasco perdesse, que não ia perder. Então o Botafogo eliminado, torcedor sem motivação nenhuma para ir. O torcedor do Fluminense ainda foi, apoiou, cantou. A torcida do Fluminense hoje foi perfeita. Outra coisa tem que ser falada: os torcedores do Fluminense como um todo têm que entender que uns gostam de criticar, vaiar, é um direito que o torcedor tem. O torcedor do Fluminense ele é soberano. Ele decide o que ele quer fazer, se ele quer vaiar, se ele quer apoiar. Então, às vezes, fica aquele controle ali na arquibancada, que é complicado, e acaba tendo briga. Teve uma situação de desconforto ali do meu lado, porque o rapaz vaiou, o outro não aceitou a vaia. Eu não gosto de vaiar, mas eu também não condeno quem vai. Eu não vai nem no final, mas eu não condeno quem vai. A verdade é que o Fluminense hoje é uma coisa horrorosa. Aí você vai falar assim, Vilela, mas nós fomos campeões. E daí? Fomos campeão da Recopa, e daí? Aí entrega pro Botafogo, faz um papelão desse, uma vergonha. Uma vergonha hoje, cara. Perdeu pro time misto do Botafogo. O Fluminense é 11 clássicos sem vencer. A gente também não pode se escorar. Lógico que a gente está feliz, fomos campeões da Libertadores, mas não vamos se escorar nisso para poder, né? Não dá. Porra, não pode ter uma apresentação dessa maneira. Você perdeu pro Botafogo, se o Botafogo fosse um timaço, jogou bem, superior, beleza, o Fluminense com o time titular, ok, mas perder do Botafogo, um time fantástico, né? Com todo respeito ao Botafogo, né? É um negócio estranho, né? Eu, particularmente, não conheço ninguém, né, do Botafogo. O Gatito, talvez, mais um ou outro. Então, quer dizer, e hoje misturado, Urso, cara, fizeram 4-2, cara, um negócio ridículo. Tudo bem, o Botafogo tá eliminado, mas, porra, e o torcedor do Fluminense sai como do estádio? A gente não pode ficar acomodado nos títulos, a gente tem que buscar outros títulos, sim. É como eu venho falando, eu vou criticar o que tiver ruim, eu vou criticar, e o Diniz hoje foi mal. Eu vi a coletiva do Diniz, depois do jogo, que ele foi campeão, falando sobre o jogador, criticando a imprensa que faz crítica, porque o jogador, você tem que dar oportunidade, o jogador. O que aconteceu com alguns jogadores, né? O Thiago Santos vindo jogando bem. Eu pergunto para você, torcedor do Fluminense. Aí o Diniz ele fala assim: que ele que tem a convivência com os jogadores. Eu respeito. O Diniz tem aí, né, o seu crédito, são títulos importantes. Ele ganhou 3 títulos importantes. Tudo bem, Diniz, mas, porra, cara, qual é o sentido de você chegar e botar o time assim? Aí você chega na coletiva, você não assume o erro. Você não assume o erro. Para não criar desconforto no grupo, que você tem o grupo fechado, ok, mas você tem que, porra, eu deveria ter colocado os titulares. Realmente era um jogo importante, perdemos a oportunidade de ficar em segundo lugar num jogo que eu poderia ter colocado os titulares e depois invertido. Eu acho que essa humildade para você ter, que você na entrevista fala muitas vezes com humildade, mas você tem que falar, cara, eu errei na minha decisão. Eu tinha que ter botado o time titular, porque aí, cara, é uma possibilidade. O Fluminense vai jogar no outro final de semana. Não podia botar o time e essa semana regenerar o time? Gente, que coisa surreal, cara. É surreal. E a escalação ruim. Aí o Diniz pegou, ele botou esse menino no gol, que tá... Né? Não é momento para isso. Isso aí não é momento para colocar esses caras. Aí botou
Já tomou de cara 2 gols. Foi culpa dele? Não sei. Mas tomou já 2 gols de cara. O azarado. Google, ok. Antônio Carlos, uns achavam que era uma perspectiva, um zagueiro interessante. Por que não botou o Thiago Santos? Qual é o problema de colocar o Thiago Santos na zaga? O time está entrosado, o time titular é entrosado, cara. E botou o Marlon, o seu Marlon hoje fazendo lençol invertido, perdendo a bola. Cara, essa autoconfiança que nos ferrou com o André também, que já vou falar de André, que hoje foi péssimo. E aí você pega Marlon fazendo lençol, perdendo bola, botando o Fluminense em risco, desnecessariamente, como o time devasta o Botafogo. E Alexandre na lateral esquerda, que até depois da contusão contra o Cruzeiro não voltou ainda a jogar futebol, infelizmente. O Lima, Renato Augusto e Terãs, também fora de posição, você não vê nenhum jogador desenvolver direito. Esses jogadores estão em posição diferente. O Douglas Costa hoje foi mal, o Lelê, sem comentários. Infelizmente, com todo o carinho que a gente possa ter do Lelê, realmente é um jogador que ele não é um jogador assim, que eu consigo, a cada dia que passa, eu consigo ver menos futebol dele. Foi qualidade de futebol, cacuete de jogador. É um jogador assim, meio peladeiro numa corrida, um cara assim, semi-aterro. E o John Kennedy também, que não está no seu melhor momento e tal, mas é um jogador, que fez o gol do título da Libertadores, a gente tem que apostar no John Kennedy também. E o Douglas Costa hoje não foi bem, mas saiu machucado. Agora, para que entrou com esse time aqui? Por que não botou o nosso time contra o Botafogo para ganhar com a imponência do Botafogo? Aí perde 11 clássicos sem ganhar, perde o Botafogo, vai jogar sem vantagem na final. Então é bom que tomara que pegue o Flamengo logo. Já pega o Flamengo logo e vamos ver o que vai acontecer. Já pega o Flamengo na semifinal. Eles com a vantagem do segundo jogo e com a vantagem de 2 resultados iguais. Foi isso que o Diniz conseguiu resolver. E aí o que acontece? Eu não estou falando que eu quero que o Diniz saia. Assim, o que ele conquistou com o Fluminense tem meu chancelamento e tal, mas ele tem que ter um pouco de entendimento de quando ele erra, chegar, ter um pouquinho, né? Falar, não fui bem, porque ele nunca fala que tá tudo certo, tá sempre bem. E errou hoje, cara. Foi ruim, como contra o Boa Vista também. Foi uma escalação ruim. Mas Vilela, não pode, porque tava voltando. Cara, o resultado tá aí. Vilela, mas ganhamos a Recopa. Valeu pela Recopa. Beleza. Ganhamos a Recopa. Tá de parabéns, todo mundo, Fluminense, diretoria, jogadores, Diniz. Mas a gente não pode achar que aí esse jogo já é o jogo bobo, que não tem nada a ver. Não, isso aí a gente vai ganhar com o time reserva do Botafogo. Contra o Botafogo. O jogador do Botafogo que estava mesclado veio com vontade, as coisas aconteceram e não deu certo. Por que não botou o Vitor Eudes, que é melhor que esse menino aí do gol, esse Felipe Alves, que eu não sei o que veio também, já que o Fábio está aí, já tinha o Vitor Eudes, não sei, sinceramente eu não sei. Mas tudo bem, né? Tem que botar um terceiro goleiro. Então, o torcedor do Fluminense hoje saiu puto do Maracanã. A gente não está puto ao extremo, porque a gente foi campeão da Recopa quinta-feira, está feliz, os torcedores comemorando, o pessoal que gosta de zoar zoando. Só que o Diniz está conseguindo uma coisa que, mesmo com esses títulos que eu tenho visto, voltei no carro com amigos, e eu estou vendo alguns torcedores reclamar em páginas e tudo, o pessoal está amargurado. O Diniz não vai sair, gente. O Diniz não vai sair. Ele vai ficar aí até o final do mandato Mário, isso é 100% certo. Mas ele tem que chegar e não pode sentar nessa coisa dos títulos e só pelo fato de ele estar no Fluminense. E aí pronto, é o que eu falo e está tudo certo, a decisão foi essa. Cara, a gente tem que ter um senão, eu errei nisso, eu não deveria ter feito dessa maneira. Eu acho que seria muito bacana. A coletiva, depois eu vou botar aqui, foi 5 minutos. E, cara, assim, ok, tá tudo ok. E o Fluminense perdeu para o time misto do Botafogo com 2 mil torcedores de 4-2 no Maracanã. É uma vergonha. É uma vergonha. Foi uma vergonha hoje, não adianta. São 2 coisas diferentes. Que o Fluminense está vivendo o melhor momento da vida dele, ok, né? Mas a gente não vai poder não acomodar. Eu queria muito esse tricampeonato. O tricampeonato está ameaçado. Podemos ser tricampeões ainda, podemos ser tricampeões, mas está ameaçado. De bobagem. O Fluminense hoje poderia ter ganho o jogo, ou contra o Boa Vista, já estaria em segundo lugar. O Fluminense nem sequer empatou. Se empatasse, ainda ficava ali, jogava com o Vasco logo. Então, Nova Iguaçu para jogar com o Vasco com vantagem, né? E o Fluminense, obviamente, aqui nesse cenário, vai pegar o Flamengo. E perde pro Botafogo eliminado com o time misto, cara. Diniz. Minha irmã ama você, minha irmã acha você o máximo, cara. Ela te idolatra. Pessoas que idolatram o Diniz, mas tem já muita gente que fica chateada com certas coisas que acontecem com o Fluminense. Eu acho um cara do cacete. Eu acho o treinador. Hoje eu chancelo o Diniz mesmo. Mas eu acho que ele tem que ter essas correções e a humildade de chegar e eu errei, eu não coloquei o que eu deveria. A diretoria não se mete na escalação, o Diniz faz o que ele quer, como ele quer, é assim que é, que eu sei que é assim. Né? A diretoria não se bota a mão ali, entendeu? O responsável por tudo é o Diniz. E agora,
Porra, cara, por que isso, cara? Jogar com o time misto, reserva, que não tem aquela intimidade toda, que nem tem o time titular, por que não jogou Cano? Cara, eu não entendo isso, cara. O Botafogo já chegou, fez 2 gols, teve uma defesa do Felipe também, que quase poderia ter sido o terceiro gol, aí Lelê fez aquele gol. O primeiro tempo ficou mais ou menos com isso aí. O segundo tempo, o Botafogo teve 2 chutes no começo do segundo tempo, também quase fazendo gol. O Fluminense fez o gol de pênalti, né, a jogada. O Joqueires bateu com risco, aquele pênalti o goleiro poderia ter pegado, aquilo é super risco fazer aquilo, eu não sou a favor, se eu sou treinador, eu falo para não fazer dessa maneira. Aí fez o gol. Aí depois o André faz uma jogada, eu já venho falando para você, o André para mim é um monstro, tá? Só para deixar claro, mas hoje o André, aconteceu com o André o que já está para acontecer há muito tempo. Isso que aconteceu hoje com o André já está para acontecer há muitos jogos. Ele faz isso em muitos jogos, em muitas situações, todo jogo ele faz isso. Ele tem uma autoconfiança danada e um dia a casa cai. Só caiu agora? Pô, Vilela, mas aí ele acertou o ano inteiro, ferrou pouco. Cara, mas por que ter esse perigo, como último homem, fazer esse tipo de jogada? Roubou a bola, pronto, ferrou. O cara correu mais que ele fez o pênalti e foi expulso. Quer dizer, já não joga o primeiro jogo. O André faz muita falta, é um craque. O André é um craque, ele foi inconsequente na jogada que ele fez, mas é um craque. Ficamos sem o André para o primeiro jogo da semifinal. Olha que devastação. Aí o Fluminense teve a cabeçada e depois o Botafogo o cara fez um gol, cara. Pô, o cara cruzou, o cara baixinho cabeceou a bola. Cara, é um negócio devasto, cara. Realmente devasto. Então, o torcedor do Fluminense sai chateado do Maracanã. Porque não vai... O torcedor, ele é assim... Ele reconhece quando o time está mal, reconhece quando o time jogou bem e perdeu, e tudo o torcedor reconhece. O torcedor ele tem uma visão muito boa, reclama muito quando a coisa não está legal, é de direito o torcedor, e comemora muito e apoia muito quando o time está bem. Mas é assim, é lá em cima e lá embaixo. O torcedor é assim, é amor, é paixão. Então, o Fluminense, se tivesse jogado bem, perdido do Botafogo, jogando bem, com bola na trave, o torcedor não ia sair tão chateado. Num jogo como esse, devasto dessa maneira, não há justificativa que lhe dê, Diniz, para a derrota do Fluminense de 4-2. Não adianta falar do cansaço disso, daquilo, não adianta. Que os jogadores, alguns... eu optei por botar jogadores que estavam melhor fisicamente, porque teve desgaste no jogo com a LDU, depois teve comemoração. Mas a gente estava num jogo desse, a gente sabia que ter o jogo do Botafogo decisivo, fazia o jogo completo, decisivo, ganhava o jogo e estava na semifinal jogando contra Vasco ou Nova Iguaçu, com a vantagem do segundo jogo. O segundo jogo mando do Fluminense e a vantagem de 2 resultados iguais. Agora, o Fluminense vai para uma situação, tem chance ainda, Vilela? Tem chance de ganhar, mas não sei, pode ser um presságio ruim, não sei, eu não vou dar como derrotado, pelo contrário, vamos tentar ganhar. Às vezes veio isso aí para dar um susto aí e o Fluminense dar a volta por cima, começar a ganhar clássico justamente na final. Mas jogando dessa maneira, a gente não consegue entender. E essa que é a situação. Queria fazer um pedido a você que chegou ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo do meu canal, do conteúdo desse vídeo, e puder me dar essa moral se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando o like, indicando para amigos, eu vou ficar muito honrado e muito agradecido pelo carinho. Tá legal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.